seguinte, amor. Não, pode deixar, pode deixar. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou preparando a live. O fone onde? Vai nele? Senão onde liga o fone de ouvido. Ou na frente. Tudo certo? Vamos começar? Pega o celular e vai lá ver se está funcionando o áudio. Não consigo ver o áudio. Já entrou no ar? Tá no ar? Tá, faz tempo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Eric, o Xuxa do Jornal Nova Ideia. Esse é o nosso amigo Gabriel Rodrigues. E esse é o primeiro Papo Reto, que vai todo dia, todo dia não, toda quarta-feira, ao ar agora aqui pela página do Jornal Nova Ideia. Nós vamos adaptar os horários ainda, não conseguimos decidir um horário, por causa da agenda dos nossos colegas que vão participar aqui desse bate-papo. E vamos começar. Bom, Gabriel, fala um pouquinho pra gente aí, quem é você, o que você faz da vida, se você não faz nada também pode falar. Bom, eu sou o Gabriel Rodrigues, eu sou advogado de família, atuo há 5 anos na área de família aqui em Osasco e também atuo politicamente também no PSL, atualmente sou filiado ao PSL, membro da executiva do PSL Osasco e além disso também tenho minha atuação religiosa. Hoje eu sou líder de cerca de 35 jovens na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, lá no bairro do Padroeira 2. Pois bem, esse é o ponto do Gabriel. Você mora no Padroeira? Moro no Padroeira 2. Nascido e criado em Osasco, no Padroeira 2. Bacana. E você falou que atua politicamente no PSL. Qual é o seu papel político hoje no PSL? Hoje, dentro da executiva do PSL, eu estou como segundo tesoureiro. Né? Mas nós estamos fazendo a articulação política visando as próximas eleições a vereadores e a prefeito e montar a chapa de vereadores, estabelecer um número maior de filiados na cidade e ver quem vai ser candidato a prefeito também. Bacana. Então o PSL, pelo que você falou, também não tem candidato a prefeito definido. Definido não, até por conta de saiu inclusive uma mensagem do Gil Diniz, que é hoje o vice-presidente estadual, falando que o PSL não definiu nenhum candidato a prefeito em nenhuma cidade. O próprio Bolsonaro também disse que vai querer avaliar esses candidatos. Então, oficialmente, o PSL não tem candidato a prefeito, não só em Osasco, mas em cidade nenhuma. Uhum. Então, o PSL não tem candidato a cidade nenhuma, inclusive em Osasco. Como você avalia aqui? Vamos entrar mais para a política, né? Começar mais por esse viés. Como você avalia a política da cidade e aí, em sequência, já faz uma avaliação também do executivo, do legislativo na cidade, da atuação e quais as suas ideias que você acha que poderia melhorar a cidade, o andamento do legislativo, dos trabalhos do executivo e etc. Fala pra gente aí. Então, a princípio, uma avaliação política da cidade e uma avaliação do executivo e do legislativo a nível municipal. A minha avaliação hoje da cidade é que a cidade está igualmente estável ao próprio governo federal como uma grande pizza. O poder executivo fatiado em diversos pedaços. Um feudo é ali de um partido, outro pedaço de outro partido, outro pedaço de outro partido. E a grande liderança que era para liderar essa engrenagem, ela não tem esse total comando. Muito por conta de alianças políticas mal feitas visando o poder e a eleição passada. Então, a minha avaliação é que o prefeito Rogério Lins não tem o comando da sua prefeitura. Uma secretaria fala A, a outra fala B, ele promete uma coisa, a secretaria não consegue cumprir e fica esse jogo de empurra e quem sofre de verdade é a população. Tá? Como uma mudança? Ele tomar o poder da cidade, ele ser realmente prefeito e ter pulso firme não só com os seus secretários mais chegados, como todo o secretariado. Essa é
é a minha opinião, ele não tem esse pulso firme Então, a de sua opinião, comandar a cidade. a sua opinião é falta de governabilidade. A falta de governabilidade e da maneira contrária, né? Porque todo mundo dizia, um exemplo ao Bolsonaro, que ele não teria governabilidade porque ele não fez alianças. Aqui em Osasco nós não temos governabilidade porque ele fez aliança com todo mundo. Então cada um tem o seu feudo, cada um puxa para o seu lado com os seus interesses e o prefeito não consegue governar. Faz uma coisa aqui, uma coisa ali e muito tem maquiagem na cidade. Por isso essa é a minha opinião com relação ao poder executivo. Agora com relação ao poder legislativo, o que eu vejo? Nosso povo está sobrevivendo de migalhas. O que são migalhas? O poder legislativo, através de algum vereador, ele tem o seu funcionário lá dentro da Secretaria de Obras, por exemplo. E aí vem um munícipe, solicita um serviço à Secretaria de Obras e não é atendido. Mas, se ele vai por meio do vereador, o vereador solicita ao seu funcionário da Secretaria e é atendido. Então, é um mecanismo, exatamente como a série diz, é um mecanismo montado para que nós, cidadãos de Osasco, dependamos de vereadores, dependamos do poder público para que nossas reivindicações sejam atendidas. Quando não deveria ser assim, deveria ser o contrário. Nós, cidadãos, solicitarmos, sermos atendidos e, quando não atendidos, os vereadores lutarem, porque eles são nossos representantes, eles brigarem com o poder executivo pelos nossos interesses. Mas essa relação de subserviência entre vereadores e prefeitura, isso acaba também atrapalhando. Lembrando, os vereadores, a Câmara Municipal, não são poder subordinado à prefeitura, são tão poder quanto a prefeitura, estão no mesmo patamar, são poderes independentes e harmônicos. E detalhe que os vereadores, se fossem realmente representantes do povo, teriam mais poder ainda do que o próprio prefeito, porque eles têm o dever de fiscalizar o governo. Né? Esse é o cenário. Então, papo reto. O legislativo não fiscaliza o executivo? Não. Hoje nós temos 18 vereadores na base e até nem tem como, né? Imagina se um vereador da base começa a fiscalizar de verdade o poder executivo, ele perde os funcionários que ele tem na prefeitura e aí acabou a mamada, né? Entendi. Então, está engessado. Está engessado. O mecanismo é montado para não funcionar. É engessado. Para não funcionar para a gente, né, que é munícipe, mas é para funcionar mantendo as engrenagens, mantendo os políticos de sempre no poder, tanto que nós temos vereadores há 8 mandatos aí mantendo o poder. Um grande exemplo, o poder que algum vereador tem na questão das creches, que é incrivelmente como um vereador consegue manter esse poder. São 8 anos de mandato, são 8 anos das mesmas bases eleitorais, as creches. Entendi. Então, esse é um dos problemas. Agora vamos falar um pouco mais de Gabriel Rodrigues. Vou falando da avaliação política. Então, você hoje, dentro do executivo do PSL, você é quem, vamos dizer assim, vai ajudar a decidir quem são os candidatos a vereador e a prefeito, certo? Não somente eu, como temos um grupo, hoje nós temos o Dr. Alexandre Bussali, Carlos Nobre, Dr. Aparecido, Dr. Laerte, Odilon Neto, quem mais? Gilson Biondo, Fernando Murakami. Nós temos uma equipe de pessoas, o Claudinho também. Nós temos uma equipe de pessoas que está estudando, estamos avaliando os pré-candidatos, estamos vendo os rumos que vêm também, as determinações da estadual, para podermos disputar as próximas eleições. Entendi. Bom, quem está assistindo a gente, boa tarde. Se tiver alguma pergunta para fazer o Gabriel, pode mandar aí que o Gabriel vai responder na medida do possível. Nós vamos tratar aqui agora de alguns pontos da cidade. Vamos falar de um ponto que atinge a todos os munícipes, né, sem exceção. Vamos falar um pouquinho da parte de mobilidade urbana na cidade. Começando pelo trânsito, pelo tráfego da ida e vinda, do trabalho, para a escola, para a ida e vinda da pessoa, né? Não importa para onde está indo, de onde está vindo. A dificuldade que os cidadãos hoje de Osasco encontram
na mobiliária urbana da cidade. Enquanto isso, eu vou também compartilhando a nossa live. Você que está aí, não esqueça de compartilhar, curtir. Vamos falar de mobilidade urbana. Hoje, não só Osasco, mas como várias cidades, Barueri, São Paulo, são praticamente travadas nos seus horários, não só de pico, mas também nos horários comuns. Às vezes a gente está ali no centro de Osasco, está tudo travado. Há algumas ideias para que isso melhore o trânsito, principalmente investindo em transportes alternativos. Você pega, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos dentro da cidade. A Visconde de Nova Granada, de ponta a ponta, ela tem só um pedaço de ciclovia, que na verdade nem poderíamos mais chamar de ciclovia, ciclofaixa, porque não são mais somente bicicletas, né? Se a gente for ver, lá em São Paulo já estão trazendo as patinetes, bicicletas, tem o pessoal que também anda a pé, então seria mais do que uma ciclovia. Então daria para se passar uma ciclovia de ponta a ponta na Nova Granada. Outro exemplo, a Avenida da Prefeitura, Prefeito de Sanazar, de ponta a ponta, lá da ponta do Jardim de Abril, Novo Osasco, até a estação, também daria para se passar uma ciclovia. E não precisa nem suprimir o rio, porque tem o rio aqui, Buçocaba, o córrego Buçocaba, e do lado você conseguiria passar a ciclofaixa e de volta, e não precisaria atrapalhar o trânsito. Então são algumas ideias para melhorar o trânsito da cidade, para que possa fluir mais esse trânsito. Por exemplo, eu penso muita gente trabalha no Bradesco vem de fora e vem de carro. Se você tivesse uma ciclofaixa ali toda bem montada, da estação até a outra ponta da Prefeitura de Sanazar, você poderia também já diminuir o fluxo de veículos para o próprio Bradesco, porque você ajudaria pessoas que vêm de transporte público para a estação, pega aquelas bicicletas ou patinetes alugadas e vem até o Bradesco. Então são ideias que dá para se fazer na cidade. Só que aí vem a grande questão: há interesse político em ajudar a melhorar a cidade ou o interesse só vem na época eleitoral? Então, a mobilidade urbana tem solução? Tem solução. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas tem que ter interesse e mais rapidez política, porque é tudo muito engessado o sistema político brasileiro. Mas veja, como é que nós vamos investir em ciclofaixa na cidade se o princípio, que é uma coisa muito antiga, que não é nada inovador, não é cuidar das nossas calçadas? Pois é. Na própria Praça mesmo, você citou aí, boa parte da avenida, calçada é quase zero. Totalmente fora de padrão. Vamos lá, vamos inovar em mobiliária urbana, vamos fazer ciclofaixa. Só que o cadeirante vai na ciclofaixa, o deficiente visual vai na ciclofaixa, fica difícil. Isso teve um fórum esses dias sobre alguma coisa nesse sentido de pessoas portadoras de necessidades especiais. E eu estava conversando exatamente isso com a doutora Val. Como falar em desenvolvimento de mercado para pessoas portadoras de deficientes, se nós não cuidamos nem por onde o deficiente vai passar para chegar até o mercado. Como sair de casa, né? Como ele sai de casa. E a gente fala aqui do centro, eu falei Irã de Sanazar e Visconde de Nova Granada, que são grandes avenidas, mas nós que não temos deficiência nenhuma física, não conseguimos andar nas calçadas. As nossas calçadas são completamente irregulares. Casas invadindo calçada, só que é incrível, para isso não existe fiscalização na cidade. Parece que a calçada é algo que a gente pode fazer o que quiser. Passa você hoje no seu trajeto, observe isso. Quantas calçadas você consegue andar sem ter algum obstáculo? Observe. E agora, para a gente, para as pessoas que não têm um certo tipo de deficiência, agora imagina para um cadeirante, como que ele anda? E aí tentaram cumprir a lei colocando um monte de acesso, um monte de calçada. Aí você tem o acesso à calçada, o acesso à cadeirante, a rampa de cadeirante, só que logo em seguida o poste. Ou acesso à calçada, a rampa de cadeirante, e logo em seguida uma outra calçada irregular.
Como que a gente quer desenvolver? Você tem razão. Como que a gente vai querer desenvolver a nova ideia se o básico a gente não consegue fazer? É difícil. Muito complicado. Você tem um projeto apresentado no Banco de Ideias do Legislativo. Fala primeiro para o pessoal o que é o Banco de Ideias, né, do Legislativo, e explica um pouco do seu projeto e do que te motivou a apresentar, etc. Só mandar um abraço para Fernanda Rodrigues, que é do MBL, Edilson Vieira, isso aí, meu camarada, Edilson, meu parceiro, tocador de teclado nato, Pastor Geazi e irmã Raquel também está aqui, Carlos André Dias, longe, hein? Está lá em Guarulhos, também está aqui vendo a gente. Pois bem, Banco Só um de... minuto, vou aproveitar o gancho. Um abraço para você também. Quem puder compartilhar e aproveitar para curtir a página do nosso jornal aí. Papo Reto vai ao ar toda quarta-feira. Infelizmente, devido às agendas das pessoas que nós temos interesse em entrevistar, não conseguimos definir ainda um horário, mas toda quarta-feira vai ter uma live aí para vocês acompanhar as principais lideranças da região oeste de São Paulo, não só de Osasco. Vamos entrevistar o pessoal até Santana de Parnaíba. Voltando no Banco de Ideias agora e no projeto do Gabriel. Vamos lá, Gabriel. O Banco de Ideias Legislativa é uma lei do vereador Tinha, tá? Ele instituiu essa lei em que qualquer cidadão pode apresentar uma ideia de um projeto de lei nesse Banco de Ideias Legislativa. Isso vai ser depositado lá e qualquer vereador que tiver interesse poderá pegar essa ideia de lei e levar e apresentar. Dito isso, o que eu apresentei como ideia legislativa? Uma proposta para acabar com o recesso de julho. O que é o recesso de julho? As férias do meio do ano dos vereadores. Sim, eu apresentei esse projeto para acabar. Se eu, como trabalhador autônomo, nem tenho férias, mas um trabalhador com CLT tem 30 dias de férias, por que um vereador teria 60? Mas eles dizem, não é férias, é recesso, e a gente continua trabalhando. Pois é facultado o trabalho do vereador ou não. Então, o que eles utilizam? Eles utilizam essas férias de julho, recesso, para trabalhar e depois fazer política. Olha, eu trabalhei no recesso. Mas não deveria ser assim. Eles deveriam ter somente o recesso dos 30 dias, como todo trabalhador brasileiro, uma vez por ano. E aí vieram me questionar, mas no Congresso Nacional tem? Sim, eu puxei a norma técnica do Congresso Nacional, deputados e senadores, e lá diz que o recesso de julho não é férias para deputados e senadores. É a oportunidade que eles têm de voltar aos seus estados, às bases eleitorais, para obter um feedback do seu mandato e representar o povo para depois voltar para Brasília e trabalhar o restante do segundo semestre. Só que é o seguinte, nas cidades não há necessidade disso. Não há necessidade de um recesso para que eles voltem às bases eleitorais. Eles já estão na base eleitoral. Então, o recesso parlamentar de vereadores do mês de julho é inútil. E outras cidades já têm, a cidade de São Paulo já tem esse projeto, tudo bem que está há 14 anos sem votar, mas a cidade de São José do Rio Preto aprovou esse projeto e também tem uma cidade de Santa Catarina que aprovou esse projeto. Então, eu protocolei o projeto, só que agora tem que esperar algum vereador propor esse projeto de que ele altera o regimento interno e altera também a lei orgânica do município de Osasco, pondo fim ao recesso de julho dos vereadores. Entendi. Então, vamos esperar aí ou todos os vereadores, né, entrar em consenso. Eu acho que deveria ser na hora que caiu lá, assinarem, né? Ou algum vereador apresentar e vamos ver a votação, né? Como é que vai ser. Pois é, um abraço também para Marcele Diane Schneider, estudei com ela, 5 anos de Direito. Fernanda Rodrigues também, boa tarde. Fernanda do MBL. Acabou de falar perfeito aqui sobre o seu projeto. Vamos lá, Gabriel, fala também um pouquinho mais para a gente sobre o que você pretende assim, nos próximos anos na política de Osasco. Você tem interesse em talvez tentar disputar algum cargo? Você conta um pouco da sua história política, como é que você descobriu a política, como que chamou a atenção, o que te levou a gostar de política e assim por diante. Tudo começou com um atentado de 11 de setembro.
Ó, interessante. Olha, chocante. Eu tinha meus 10 para 11 anos e quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, eu passei a me interessar muito por política externa, por essa questão do terrorismo, a questão da luta contra o terror dos Estados Unidos. E meu pai disse que ele teve que comprar todos os jornais da época, porque eu li todos e tirava a impressão de todos e queria comentar toda hora com ele. E ele acabou também me incentivando a ir cada vez mais. Logo em seguida, em 2004, 2005, iniciei o processo do Mensalão. E foi também o lançamento da rádio Band News, que era uma rádio só de notícia. Então eu saí do jornal e comecei a entrar no rádio. E aí eu via todas as CPIs, todos os depoimentos da CPI, Antônio Palocci, José Dirceu, todo aquele pessoal da CPI, e ouvia acompanhei passo a passo todo o processo do Mensalão, mas já por dentro da política agora nacional. Logo em seguida, aí sim, veio o interesse para conhecer mais da política de Osasco. Procurei algumas informações sobre alguns vereadores. Por incrível que pareça, o primeiro gabinete de vereador que eu entrei foi do senhor Rogério Lins, onde ele me disse que a confiança e a fidelidade política era uma das coisas mais importantes que tinha na política, porque era uma época onde estavam disputando ele, o Emídio e o Celso Giglio, e ele permaneceu com o Emídio por fidelidade a quem o lançou. Eu lembro muito bem disso. Depois procurei outros vereadores também e obtive também uma posição boa do vereador André Sacco, porém ele não conseguiu me atender. E quem me atendeu naquele dia foi o Odilon. O Odilon trabalhava com o vereador André Sacco e aí nós ficamos muito amigos. Enfim, fui para a juventude do PSDB. Entrei na juventude do PSDB e participei lá por uns 4, 5 anos da juventude do PSDB com o Odilon. Posteriormente, me afastei um pouco da política, até porque estava estudando muito, fiz faculdade, fiz pós-graduação, e aí sim, agora estabelecido, tanto financeiramente, profissionalmente, eu retorno na campanha do ano passado, assim que o Bolsonaro se filiou ao PSL, eu também me filiei ao PSL, porque acreditava e ainda acredito mesmo que seria o melhor governo para o Brasil, então me filiei ao PSL, trabalhei bastante na campanha do Jair Bolsonaro e aqui estou. Bacana. E você acha que o seu futuro político hoje vai correr dentro do PSL, a sua carreira impossivelmente vai permanecer dentro do PSL? Tá, vamos lá, separar. Primeiro, meu futuro profissional, sou advogado, sempre serei advogado, e exerço política como todos os cidadãos deveriam fazer, ter a sua vida profissional e ter um tempo dedicado para a política. Porque quando a gente não se interessa por política, a gente é dominado por aqueles que têm interesse pelo que a política pode oferecer. Hoje o meu futuro está no PSL, hoje eu faço parte do PSL. Acredito que o projeto do partidário do PSL, inclusive com a questão do compliance que está vindo para fazer a estruturação do PSL de São Paulo e posteriormente nacional, com a doutora Karina Cufa, eu acho que é uma medida muito inteligente, inclusive ela também foi adotada pelo Novo, então acho que é uma medida muito inteligente para controlar o partido, os possíveis candidatos e os filiados. Então por isso que eu acredito no projeto e estou no PSL. É óbvio que eu não posso fechar as portas para nada e para ninguém, porque eu não sou doido ainda, né? Então eu mantenho as portas abertas, porém o projeto do PSL hoje, atualmente, é muito interessante e eu estou nele focado em eleger vereadores e prefeito pelo PSL. Agora, a questão de sair candidato ou não, isso é questão de momento, né? Eu tenho minha profissão, sou estabelecido nela, advogo na área de família e tenho minha atuação política. A população, ela precisa sentir-se representada por meio de um político. E, aliás, é o nosso sistema democrático que é de representação política por meio de um vereador eleito ou um prefeito eleito. Se houver esse momento e se houver pessoas que acreditem e queiram que eu saia candidato,
é óbvio que eu vou avaliar e ver se é viável uma possível candidatura ou não. Se não, eu continuo minha atuação política através dos atos em ação e também das cobranças que eu faço via internet, que é um campo maravilhoso que abriu para a gente trabalhar, mas permaneço advogando. Inclusive, você falou que é um campo maravilhoso para a gente, né, trabalhar. Se você protocolar um pedido na prefeitura hoje, muito possivelmente dentro de 6 meses ele não vai ser executado. Se você fizer uma live, no outro dia ele resolve. As lives Nós estamos numa... Não vou nem colocar só Osasco nisso. geral. Nós estamos num momento onde o seu Facebook vale mais do que um pedido por vias certas. Até é ruim, porque você tem um monte de pedido lá de outras coisas mais sérias, de outras pessoas, que não são atendidos, porém, você fez uma live, eu faço uma live, denuncio, né, de certa forma, falo, olha, está acontecendo isso aqui, ninguém está vendo, o muro vai cair, faz a Secretaria de Obras, resolve, É possível resolver resolve. isso. E é possível resolver isso. Na campanha do Rogério Lins, nós tivemos uma reunião no apartamento do Odilon, em que eu perguntei para ele, inclusive, se o Gelson Lima estava com ele, e ele disse que só o Gelson e o João Paulo não estavam, depois a gente viu o que deu. Mas nessa reunião, eu disse a ele, Rogério, por que vocês não montam um aplicativo de solicitação de serviços na cidade, onde qualquer munícipe, seja ele vereador, seja ele influente ou não, vai fazer a solicitação igual a todo mundo. E essa solicitação vai para uma fila online de solicitações. Se tiver que ter estudo técnico, ela vai para uma fila A. Se não tiver que ter estudo técnico, só executar, ela vai para a fila B. E ninguém ali vai poder cortar fila, porque aquilo vai estar online. E automaticamente, quando o funcionário executar o serviço, ele vai baixar no sistema e aquele serviço é executado. Ou seja, igualaria todo mundo, todos os munícipes, e você acompanharia automaticamente seus pedidos, seja na Secretaria de Obras, ou seja, inclusive, uma consulta mesmo, que às vezes tem consulta que é do município. Então, a sua consulta ficaria na fila de espera. Tem consulta que é do Estado, então a sua consulta ficaria numa outra fila de espera. Isso é básico, é só você automatizar os serviços e deixar online para que todo mundo tenha o controle por meio da transparência, né? Porque quanto mais transparência, maior a possibilidade da população controlar o poder e resolveria diversos problemas da cidade. Mas não é interessante, porque à medida que eu igualo todo mundo, vereadores pedem as suas boquinhas nas secretarias e aí eles têm que fazer o papel mesmo de fiscalizar e não arrumar boquinha em secretaria para ser eleito e reeleito. Então a solução para isso, e até para acabar com esses acordos aí de espúrios, eu não vou dizer que 100% de certeza que tem esse tipo de acordo, porque nós não temos nada palpável, mas eu já ouvi muita gente falar, o vereador fulano de tal me arrumou um emprego. Várias vezes eu já ouvi isso. Então, como ele consegue indicar o cargo, ou, não sei, amigos do prefeito, isso não vamos entrar nesse caso. Então, para a gente conseguir solucionar todas as demandas do município, para elas terem equidade e não igualdade, Sim. seria um grande aplicativo, Sim. né, com todas as secretarias e as solicitações serem feitas por ali. Ou mesmo que elas sejam feitas fisicamente no lugar, Mas que possam ser acompanhadas. Elas possam ser acompanhadas. Aí, Mas eu acho muito mais fácil fazer a solicitação pelo aplicativo, sim, pelo claro. custo que é baixo, depois do aplicativo pronto, é baixo. E o aplicativo você vai fazer uma descrição, você consegue tirar uma foto, fazer um vídeo, você consegue mandar uma localização no local para ser mais preciso. Então, eu acho que esse aplicativo que o município poderia criar daria equidade nas solicitações, muito mais transparência nas ações das secretarias. Sim. E seria, vamos dizer assim, um grande portal. E não adianta falar que não dá, porque tem um aplicativo que a empresa está em Osasco e poderia muito bem ir lá sentar com eles e aprender, porque eles fazem muito sucesso no mundo inteiro. iFood.
Eles têm um sistema de aplicativo. É só sentar lá e falar, eu quero fazer um aplicativo assim, assim, assim. Quero que contenha isso, isso e isso. Tem como vocês me ajudar a fazer? Com certeza eles não vão se negar a ajudar. Até porque o custo é baixo e a eficiência é alta. Resta saber se vai haver interesse político em dar equidade a todos os cidadãos nessas solicitações. Ou se vai ser mais fácil manter o cidadão preso na cordinha do político. Você solicita ao político, o político solicita a secretaria e o político consegue, e aí ele vem fazendo a propaganda para você. Olha o que eu consegui para você. E aí você é grato ao político, na eleição você vota no político, e quando você precisar, e o ciclo vicioso continua. Mesma coisa na questão de creche, você sabia disso? Creche. Detalhe, o vereador não consegue vaga em creche. Se ele está conseguindo, é porque ele tem algum esquema lá dentro. Quem consegue vaga em creche quando o poder público não tem vaga é o conselho tutelar. Por isso o grande interesse político na eleição de conselheiros tutelar apadrinhados por vereadores. Entendi. Vamos mandar um abraço para Conceição Rodrigues, que está assistindo a gente, Gabriel. É muito Rodrigues hoje, hein? É Rodrigues, Conceição Rodrigues. E o Rafael também está assistindo a gente. Boa tarde aí para o Rafael. Rafael? Você falou. Rafael tá Gabriel Rodrigues, Fernanda Rodrigues, Conceição Rodrigues, é todo mundo. E o Rui Amorim, parceiro Rodrigues, está assistindo a gente também. Um abraço, Rui. Promove um festival aí muito bacana na cidade, uma vez por ano. Também é um dos nossos parceiros aí na promoção da cultura popular nordestina em Osasco. Falou em cultura nordestina, deu fome. Então, então é isso aí. Você que está ouvindo a gente, quiser dar a sua opinião, perguntar sobre alguma coisa, fique à vontade. Manda aí que nós respondemos. Vamos falar agora sobre um negócio bem polêmico. Eita, vamos lá. Que inclusive, eu vou dizer que é mentira. Começa por aí, né? Já que o nosso quadro aqui chama Papo Reto, eu não posso maquiar. Está todo mundo dizendo que vai ter bilhete único em Osasco. E esse bilhete não é nem unificado, muito menos único. Fala um pouco aí do bilhete único. É bilhete urbano municipal. Na verdade, a proposta apresentada pelo governo, ela é no sentido de fazer circular os munícipes por dentro da cidade, com os ônibus da cidade, e não tem integração. Mas para haver integração precisa de um convênio com o governo do estado de São Paulo. Sim, precisa. E por que não fez? Essa é a dúvida. Agora, essa proposta foi apresentada aos vereadores e na minha opinião, os vereadores podem muito bem pautar essas discussões. Emendas ao projeto. Aí tem que verificar a legalidade dessa emenda por conta da questão constitucional, mas mesmo que a emenda do vereador seja inconstitucional, mas que ele indique à prefeitura que modifique esse projeto para que, no mínimo, aumente o tempo. Porque 1 hora, que é o previsto, 1 hora é o tempo de você sair lá do Padroeira 2, porque o ônibus do Padroeira 2, na verdade, ele sai do Guapiúva, que é Carapicuíba, mas a pessoa que pega lá no Guapiúva, ela demora 1 hora, se tiver um trânsito médio, para chegar ao centro de Osasco. Então, se tiver um trânsito intenso, ela demora mais que 1 hora para chegar. E aí ela não consegue integrar, por exemplo, se ela tiver, por exemplo, não é muito, mas se ela tiver que ir para a Zona Norte, ela tem que pegar o Padroeira, descer no centro e depois pegar um outro ônibus. Se ela tiver que atravessar a cidade, ela não consegue com o bilhete único, que não é único, é bilhete municipal. Porque para ser bilhete único, ele tem que integrar. Ele continua sendo bilhete eletrônico municipal. Na verdade, é o bem. Continua sendo o bem. E ele vai, beleza, ele vai. A pessoa que pegar o ônibus na Cidade das Flores para ir para a Zona Norte, ela consegue pegar os dois? Consegue. Vai para o centro, do centro pega um para a Zona Norte. Consegue. Mas quantas pessoas fazem isso diariamente? E se a intenção é ajudar principalmente os trabalhadores a ter essa integração, por que não foi feito o convênio? Lembrando, nós já estamos no 3º ano de mandato. Então, se era promessa de campanha, no 1º ano tinha que começar os estudos de viabilidade para se fazer isso.
E não foi feito. As conversas com o governo do Estado, Sim. possível O que parece convênio. é muito mais uma estratégia de campanha eleitoral para dizer que cumpriu parte do plano de governo do que uma medida efetiva para implantar realmente o bilhete único. Ah, mas não tinha, ficou tanto tempo sem ter, agora vai ter. Tudo bem, vai ter. Agora, o projeto foi apresentado e é possível fazer mudanças. Então, que se façam essas mudanças para melhoria do projeto para a população. Bom, E aqui não estou nem atacando politicamente, só faça as mudanças necessárias, ouça quem tem que ouvir, porque não adianta sentar só com as empresas de ônibus, tem que ouvir também representantes da população, ouça quem tem que ouvir, altere o projeto. sociedade civil organizada, né? Altere o projeto na medida do possível aí, o que for possível fazer para melhorar, pelo menos o tempo aí, aumentar para uma integração de 2 horas. E aí passa o projeto. No mínimo 2 horas. No né? mínimo 2 horas. Você diz assim, pouca gente cruza a cidade. Isso existe um motivo, uma cultura de muitos anos. Veja bem, uma empresa, hoje, ela tem que administrar seus custos. Então, nós temos um parque industrial na cidade, o único que eu tenho conhecimento. Eu posso estar errado, seja só um. Tem outros mais industriais, mas que não Então, estão é o Parque Mazem, que hoje é o Parque Industrial da cidade. Então, como que o cara vai morar no Padroeiro e trabalhar no Parque Mazem? Ele fica sem emprego. A empresa não consegue contratar. Pois é. Outra coisa, uma empresa, um comerciante de uma lanchonete ali no Estado das Flores, próximo ao fórum ali, que tem uma região legal de comércio ali. Como que ele vai contratar, por exemplo, uma garçonete, um garçom, um gerente, um chapeiro, que mora no Ana Maria, no Munhoz, no Baronesa? Isso é levado em conta, porque a partir do momento que eu apresento o meu currículo na empresa, sabe a primeira coisa que Quantas condições você pega? Quantas É condições primeiro? você pega? Então, isso já passei, você já passou, com certeza. Muita gente está assistindo a gente aqui agora. Já passou por essa dificuldade, quando vai procurar emprego, quantas condições? Primeira coisa. É requisito. É requisito na pergunta. né, fica meio complicado, dificulta a contratação e até com isso dificulta o dinheiro circulado na cidade. Por quê? Desenvolvimento econômico arrefece. Porque é muito simples. A gente identifica. A cidade, primeiro, trabalha a maior parte fora de Osasco. Sim. Pessoas que trabalham em Osasco não moram em Osasco, elas vêm de fora trabalhar em Osasco. Sim, muita gente vem de Barueri para trabalhar em Osasco, Catuíba, De várias localidades que vai se encaixando, né? E a população de Osasco mesmo, ela não trabalha em Osasco, ela não estuda em Osasco, e ela não compra em Osasco. Não circula em Osasco. Não circula em Osasco. Então, a gente tem que... A gente não, né? Não nos cabe. O executivo tem que analisar de que forma ele vai ajudar. Ainda mais nesses momentos de crise, tem que até o bilhete único municipal integrado seria um meio de desenvolver mais ainda a economia da cidade, porque haveria mais circulação ainda de pessoas por conta do bilhete único integrado na cidade, comprando, trabalhando, visitando e diversas outras coisas. Então, é isso aí. Vamos encerrar. Esse foi o nosso Papo Reto. O convidado hoje foi o Gabriel Rodrigues. E agora, na nossa próxima live, no dia 11, nós vamos, coincidentemente, bater um papo com Cláudio Magno, que é o primeiro secretário do PSL. Né? Momento PSL da live. Está sendo um momento PSL. Daqui a pouco eu não sei não, hein? Daqui a pouco eles viram um polo. Então é isso aí. Você que está nos assistindo, muito obrigado, boa tarde. Então, não esqueça de curtir a página do Jornal Nova Ideia, curtir a página do Osasco em Ação. Você tem página? Eu tenho página Gabriel Rodrigues. Lá na página eu tenho mais coisas sobre direito de família. Inclusive, só para fazer um merchan aqui, provavelmente no final do ano eu vou lançar uma cartilha, o nome da cartilha é Em Defesa da Família, falando um pouco sobre direito de família, sobre como prevenir problemas dentro da família e dando aí informação jurídica para todo mundo aí que precisa, porque quanto mais informação
melhor é. Bacana. Curta minha página, Gabriel Rodrigues e Osasco em Ação. Não esqueça, Osasco em Ação. E um abraço a todo mundo do Osasco em Ação. Odilon, Val, Rafael Amorim. Não pode mandar abraço para o Odilon. Não pode mandar abraço pro Odilon? Não. Vixe, meu Deus. Brincadeira, Odilon. Um abraço para você, um abraço para o Rafael Amorim, para todo mundo da associação aí, que eu não conheço todo mundo, mas vou conhecer em breve. Então, espero você quarta-feira novamente. E não esqueça, toda terça e quinta, se as condições estiverem boas, nós estaremos transmitindo na íntegra a sessão na Câmara Municipal. Nós encontramos algumas dificuldades que eu não vou ficar enumerando aqui para não causar polêmica, mas temos dificuldade em transmitir as sessões. São várias, de espaço, de internet e de todas elas. Então, toda terça e quinta, às 15 horas, nós transmitimos a sessão na Câmara Municipal de Osasco. E todas as quartas, vamos ter aqui a live, que é o quadro O Papo Reto. E o próximo convidado, Cláudio Magno. Um abraço.